Bem, então estamos novamente aqui para analisar essa série interessante, que é a série Billions, que é bem interessante do ponto de vista de quem gosta de investimentos, quem está pensando em investimentos, e convidamos a psicóloga Juliana Fumegali, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, para nos auxiliar a entender um pouco o comportamento dos personagens e talvez principalmente dos dois grandes personagens na nossa visão aqui, que seria o Andy e o Axel. Mas também, além do Axel, nós temos o Chuck, né, que tem um papel relevante aí nessa série. Tem vários filmes que seriam interessantes para aqueles que gostam de investimentos e nós vamos citá-los alguns hoje, aqui nesse nosso breve encontro, mas queremos iniciar com uma breve análise do segundo episódio. O que ele poderia tratar e até verificar com a Juliana qual que seria a grande temática, né, o título assim desse tema e claro, não tem nada construído, nós vamos conversando e vamos construindo aos poucos. Então, Juliana, que bom tê-la aí novamente, conversando sobre essa série. E você gostou do segundo episódio? O que achaste dela? Obrigada pelo convite, eu gostei. Eu achei que nesse episódio ficou bem evidente a questão da confiança, a importância de, enfim, né, trabalhar para se manter no lugar que foi conquistado. Acho que o Axel ele traz bastante disso, principalmente naquele momento da batida policial ali na empresa dele, e o próprio Chuck que está sempre tentando de alguma forma, né, manter aquele status profissional dele. É bem interessante esse caso do Chuck, porque o Axel e o Chuck parecem ter personalidades semelhantes em certos aspectos. Talvez eles tenham origens distintas. O Chuck ele vem daquela aristocracia antiga nos Estados Unidos, que tem carreiras, que tem influência. O pai dele é muito influente, né? E ele tem carreiras políticas, ele tem influências políticas e uso das influências políticas para alguns benefícios pessoais, inclusive. Já o Axel, ele vem praticamente do nada, né? Ele é um novo rico, se constrói muito pela inteligência dele, a perspicácia, e ele cria dinheiro novo, ele vai criando riqueza para aqueles que estão em volta dele, mas também nenhum personagem é totalmente puro, totalmente perfeito, todos eles têm virtudes e defeitos, né? Então, a gente conversando antes aqui da gravação, a gente estava falando um pouquinho dos dois e eu acho interessante tu compartilhares um pouco que tu falaste aqui comigo, para o pessoal entender também. Eu pensei bastante assim no Axel, né? Porque nesse episódio foca muito em aspectos da insegurança dele. O Axel tem uma tendência, que eu não vou fazer nenhum diagnóstico, claro, porque é um episódio que eu vi, então tem toda uma história por trás que eu não conheço ainda. Mas ele tem uma tendência assim um pouco narcisista, né? Ele traz alguns momentos ali bem marcantes, na minha opinião. Esse episódio, se eu não me engano, inclusive é aquele que ele quer mudar o nome do prédio, né, para o nome dele. Todo um esquema de uma vingança de muito tempo que ele cultivou ali e ficou calculando para chegar o momento certo de esfregar na cara das pessoas que ele pode, né, ter o nome no prédio, enfim, se fazer com que aquela situação do passado, em que ele acabou sendo demitido de uma forma um pouco vergonhosa, ele vai ali e joga para aquelas pessoas, para aqueles ricos, para aquelas famílias ali, o que fizeram com ele. Isso eu achei bem interessante. Então ele traz alguns momentos, né? Eu posso, ele tem essa coisa do autoengrandecimento. Então, para que serve ser rico se eu não posso de vez em quando, né, xingar as pessoas? Ele traz um momento falando isso com o próprio Chuck, eu acho, no episódio, né? Que ele é super arrogante ali. Não, muito legal. Ele tem essa questão de afirmação, né? Uma necessidade tremenda de afirmação na sociedade americana. Não sei se isso tem na nossa sociedade, que é essa ideia de que existem vencedores e perdedores, né? Winner and losers. E aí isso, não sei se aparece tanto para nossa cultura, mas para deles parece muito forte e ele diz, não, eu sou um vencedor, eu conquistei, agora vou botar meu nome aqui, vou marcar. Mas bem legal. E outra coisa que nós estamos conversando que é interessante é que parece que a personagem da Wendy teve, digamos assim, algum fundamento na realidade de Wall Street. Parece que em Wall Street eles utilizavam psiquiatras, psicólogos, coaches e psicanalistas para auxiliar as equipes de investimentos.
E você também estava comentando que encontrou alguma coisa sobre isso, claro, não muito claro, mas que você viu que também existe isso na vida real, não é meramente ficcional. Existe um fundamento de realidade nesse tipo de personagem. Sim, ainda bem que está crescendo bastante a importância, né, de cuidar da saúde mental e ter profissionais habilitados para cuidar dos funcionários nas empresas. E eu li uma notícia de uma, não me lembro se ela era psiquiatra, se ela era psicóloga, mas eu acho que ela trabalhava com coaching também numa empresa e que alegou que o papel da Wendy foi baseado na história de vida dela. Entrou na justiça e tudo para conseguir algum dinheiro ali, né, provavelmente. Mas acabou não tendo nenhuma prova concreta de que foi, porque, enfim, deve existir vários profissionais que atuam da mesma forma e acabou não ganhando a causa. Mas eu queria retomar um ponto que tu falou antes que eu achei bem interessante, a questão da cultura dos vencedores e perdedores. Talvez não seja específico da nossa cultura, mas eu acho que existe um funcionamento, né, uma forma de pensar meio que geral assim para todos os países e todas as pessoas, que é no momento que existe eu e aquele que é diferente de mim, né? E eu quero ser aquela pessoa que é especial, que é boa. Que, inclusive o próprio Axel tem disso, né? Por isso que eu falei, tendência narcisista. Todos nós temos essa necessidade de ser amado, enfim, toda essa percepção dos outros ser positiva em relação a nós. E no momento que existe o eu e o outro, eu quero ser melhor também, né? Por isso que existe muito preconceito e, enfim, coisas desse tipo, porque a gente quer se diferenciar dos outros, nos colocando num lugar de qualidade melhor, geralmente, né? Não, que legal. E o mercado, ele é meio, digamos, bipolar, nesse sentido, tem duas faces, porque nós temos o mercado sempre com altos e baixos, sempre tem um valor positivo ou negativo, teoricamente um ganho um perde, no geral o sistema inteiro ganha, mas quando fecha o pregão alguém tem prejuízo ou tem lucro, então ele ganha ou perde. Então isso fica muito claro também no mercado. O mercado ele é muito cruel, você até pode achar que vai ganhar no longo prazo, mas ele tem esse impacto psicológico muito forte, né? Fecha o pregão, eu vou pensar, eu perdi. Mesmo que no longo prazo eu tenha a crença que eu vou recuperar, quando eu olho lá negativo, uma queda de 20, 10, 15% na minha carteira, eu fico meio assustado, né? Puxa, que coisa. Mas você Sim, ia a gente comentar tem esse olhar pro agora. mas você ia comentar um aspecto desse episódio, né? Porque é um episódio interessante que ele trata de uma questão interessante, que é a, aquela simulação que ocorre no Uhum. fundo de investimentos do Axel. Ele faz uma simulação para testar tanto o preparo, a segurança dos investimentos, o risco que ele está exposto, mas também a lealdade dos funcionários e dos seus colaboradores. Então, você ia comentar isso, eu achei bem interessante seus comentários anteriores sobre quando nós estávamos, antes de gravar, né, falando sobre o tema. E eu entendo que a competitividade e desconfiança nesse meio faz muito sentido, né? É uma coisa que deve ser muito gritante. E o Axel, ele está numa posição que ele precisa estar vigilante para ter o seu status preservado. E ele acaba, nesse movimento, trazendo essa batida policial falsa, né? Uma montagem ali para testar os colaboradores. Inclusive, tem um momento que vai um desses profissionais ali até a Wendy, impede para ela entregar as informações os prontuários dela, né, dos pacientes, e ela nega. Então, ela agiu ali de forma totalmente correta, porque nós não podemos, né, entregar os nossos documentos dos pacientes para qualquer pessoa e de qualquer jeito. Inclusive, se for uma solicitação judicial, a gente tem que ter muito cuidado com as informações passadas e elas têm que ser estritamente necessárias, ele apenas o que é necessário para a gente passar adiante. O único caso que a gente vai abrir o sigilo é quando existe um risco de vida, tanto para o cliente ou quanto para terceiros, né? Porque a gente não pode deixar ninguém se machucar. Então, nesse momento ali, eu achei que ela teve uma abordagem super adequada. Mas o Axel, ele acaba usando esse momento ali para preservar o status dele também. Então, num determinado momento, ele pega uma pessoa meio que de bode expiatório, que é o Victor, e ele acaba humilhando esse rapaz ali no momento da demissão, e é um gatilho para ele isso.
ele passou por situações na infância, na adolescência, não me lembro muito bem qual momento foi, pela dislexia, e que ele acabou, né, criando um trauma em cima disso. E aí ele fica bem chateado mesmo. E a Wendy depois, a pedido do Axel, vai até a casa dele conversar para reverter a situação. Muito num movimento de preservar o status do Axel de novo, né? Então, ela não foi muito com a intenção de cuidar daquele cliente. Eu não senti isso, pelo menos. Eu posso estar bem equivocada, mas eu não senti isso. Porque, inclusive, ela faz uma abordagem que eu achei bem inadequada. Ela usou o trauma daquela pessoa contra aquela pessoa. Então, ela faz um movimento ali de ativação emocional com o funcionário, numa situação totalmente informal, para que ele não se rebelasse contra o ex-chefe, né? Não, que legal. Eu vi um trabalho de algumas empresas que faz essa gestão de crise. E até eu vi uma entidade que contratou uma empresa para gestão de crise e o presidente dessa entidade, uma hora, é chamado para dar um esclarecimento de um caso trágico que ocorre, super difícil de ser respondido, e teria que responder imediatamente o Jornal Nacional, a Globo, os principais jornais, SBT, etc., CNN, e começam a elaborar respostas, etc., e depois descobrem que é uma simulação, justamente para tentar preparar os funcionários para esse setor. Claro que isso funcionaria talvez mais para algumas equipes, né? Para o investidor individual, claro, não tem muito sentido. O investidor individual ele não tem essa preocupação, mas para o chefe de alguma equipe que tem que ter uma gestão de riscos, faria um sentido maior, né? Mas é muito interessante. E é legal porque geralmente o investidor individual ele não entra dentro de um fundo de investimento e não vê como é que funciona lá dentro. E pelo que parece, há uma certa correspondência com a realidade. Existem psiquiatras ou psicólogos que atuam nessas empresas, a gestão de risco eu já vi ocorrer em algumas situações, os personagens parece que existem de certa maneira na realidade, um Chuck é um old school, assim, alguém que vem da velha guarda da aristocracia, nós temos os novos que estão surgindo com toda agressividade, impertinência, né, rebeldia, mas também vem com algumas lesões, vem meio lesados, né, pelas características anteriores, mas bem legal assim. E você ia falar um pouco do tema desse episódio, né? Se tivesse um tema, você daria algum nome, assim, alguma ideia? Manutenção do poder. Eles estão competindo, eles estão jogando ali. Quem que vai vencer? Acho que tem É. muito a ver com isso. Todo mundo puxando para o seu lado, né? O Chuck, ele tem muito disso também, de querer estar em cima, de dominar e tudo mais. Mas eu vejo que isso muito parece algo que é previsto para ele. Parece que ele tem que estar ali, porque eu vejo que ele sente remorso, né? Inclusive nas relações dele com a própria Wendy, ele entra num papel de submisso. Talvez ali ele esteja abrindo mão daquela coisa de eu tenho que decidir, eu tenho que tomar conta, eu tenho que estar no poder. Acho que aquilo pode também cansar ele um pouco, né? Eu vejo um pouco disso nos episódios. Mas, enfim, vão ali tentando jogar cada um do seu jeito para que mantenha o status, né? São pessoas que, pela posição, parecem se desequilibram muito, né? E aí, para voltar a um ponto de equilíbrio, eles têm que compensar de alguma forma. As compensações nem sempre são, sei lá, são as mais corretas ou as mais adequadas, mas eles buscam medidas de compensação. E talvez justamente o fato de ter alguém, a Wendy, é um elemento de superioridade ali, porque ela traz um equilíbrio profissional. O Chuck não tem ninguém do lado dele, porque a Wendy, apesar de estar do lado dele, não pode atuar. Então ele fica meio no combate com o Axel, ele fica um pouco desguarnecido. E a Wendy parece ser quase um instrumento, uma arma, né? Não só ela equilibra a equipe do Axel, mas ele usa ela contra os inimigos do fundo. Então é bem legal. Parece que ter psiquiatras e psicólogos na equipe é algo interessante, né? Ou ter um apoio parece ser um instrumento para auxiliar nesse debate. Mas eu acho que era esse o nosso bate-papo de hoje, né, Juliana? Acho que foi bem legal. Uhum. Eu só vou comentar alguns filmes que eu acho que são interessantes, que a maioria já deve ter visto, que é o Wall Street, né, Poder e Cobiça, um filme clássico. Aí tem o Lobo de Wall Street, que é um outro filme interessantíssimo, né? Tem A Grande Aposta, que é um filme legal. Um que eu acho muito legal é A Procura da Felicidade. Não sei se tu já assististe esse, Juliana. Eu adoro esse filme. A Procura da Felicidade é genial, né?
Muito bom esse É filme. maravilhoso. Aí tem A Grande Aposta, que vale a pena também indicar, que fala da crise de 2008. E tem mais uma série de outros, mas esses seriam alguns que eu acho muito interessantes. E essa série Billions, eu acho que ela é interessante para captar alguns aspectos que geralmente a gente não vê. Então, se traz um pouco da realidade que para nós é oculta. Mas bem legal, muito bom. Vamos ver se a gente continua debatendo, né? Uhum. É muito bom, assim, é claro que é um desafio pensar sobre as características dos personagens e todo aquele jogo político entre eles, porque é muito complexo, mas acaba sendo um exercício interessante, assim, né? Divertido de se fazer. Que legal. É claro, não é nenhuma recomendação, não é nenhum trabalho acadêmico, isso aqui é um bate-papo. E eu acho que as pessoas devem receber com uma conversa informal, né? Trocando ideias sobre essa série. Mas que bom. Muito obrigado, então, Juliana. Então tá, obrigada. E continuamos com a série. Obrigadão. Tchau.